Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. Hoje, para mais um encontro num dia especialmente complexo e trágico ao mesmo tempo. Eu tinha separado aqui alguns temas para conversar com vocês no nosso portal de hoje, relacionados à nossa política interna, economia aqui no nosso país e também sobre as eleições na Argentina e as conexões que tem essa eleição lá com o nosso país aqui. Hoje, o Brasil completa 35 anos da nossa Constituição Cidadã, com uma série de garantias fundamentais muito importantes para todo o povo brasileiro e também uma série de situações de injustiças que foram consagradas ali no corpo da Constituição, que eu irei comentar com vocês no nosso próximo encontro, assim também como as eleições na Argentina. Mas como a gente não tocar no assunto que funcionou como uma espécie de pancada em todos nós, né? E aí eu não pude deixar de me lembrar também numa frase de Martin Luther King Jr., relacionada à justiça ou injustiça, né? Ele dizia alguma coisa parecida como uma injustiça em qualquer lugar é uma ameaça à justiça em todo lugar. Então, uma violência em algum lugar é como fosse também uma ameaça dessa violência atingir a cada um de nós. Quem mora no Rio de Janeiro certamente ficou especialmente ainda mais impactado com o assassinato de 3 médicos, sendo um deles irmão de uma deputada federal muito combativa e cunhado de um deputado federal também muito combativo. Quando acontece uma situação assim na cidade da gente, no ambiente que a gente vive, na aldeia que a gente vive, aí eu sou obrigado a lembrar de um outro pensador, né, de um outro escritor, o Tolstói, né? Ele dizia uma coisa do tipo, se você quer cantar o mundo, canta a sua aldeia primeiro, né? Então, quando a gente tem também uma tragédia na nossa aldeia, é como se o mundo todo tivesse sendo refletido nessa história. E especialmente diante de uma pessoa que mora numa cidade, então quando acontece uma situação dessa, é como se tivesse acontecido dentro da sua casa, né? Você fica assim com a expectativa que todo mundo, a vizinhança toda, vai perguntar para você o que foi que aconteceu na sua casa, na sua vizinhança, o que motivou aquela situação, porque as pessoas querem mais informações de alguém que vive naquele cosmos, né? A pessoa que pode dar algumas informações. E não tem como a gente não ficar especialmente chocado com o assassinato desses médicos, né? É uma coisa assim que já mexe com o nosso imaginário, com o nosso afeto de uma maneira geral, porque os médicos são pessoas, em sua grande maioria, vocacionados para salvarem vidas, eles dedicam uma vida inteira a estudos, eles dedicam a vida inteira a dar atenção para o próximo, aqui no Brasil e fora do nosso país, né? Passando por todos os tipos de dificuldades e de sacrifícios, e de repente você vê essas pessoas terem as suas vidas ceifadas de uma maneira como a televisão hoje nos mostra, a internet nos mostra. É mais chocante você vir ali com uma testemunha de algo muito dramático, né? Algo muito pesado. E certamente todos nós aqui ficamos chocados com essa história, inclusive pessoas que não comungam das nossas ideias no campo político, né, no campo filosófico, enfim. É uma coisa que choca todo mundo, porque, de um certo modo, todo mundo sente que isso pode acontecer com qualquer um de nós, né? E aí, quando o fato ainda atinge uma pessoa com quem a gente acaba desenvolvendo algum tipo de afeto, e aí me refiro especialmente a deputada Sâmia Bonfim e o deputado Glauber Braga, para mim especialmente foi um negócio assim aterrador. Demorei muito tempo aqui para vir falar com vocês, porque a gente acompanha, né? A gente vai atrás deles, a gente está vendo os enfrentamentos que eles estão fazendo, que são os enfrentamentos que nós faríamos se nós estivéssemos nos lugares deles, né? E a gente fica muito admirado em ver o destemor deles, a valentia, a obstinação deles estarem nessa luta. Então, quando uma situação atinge de uma forma tão intensa essas famílias, a gente fica absolutamente perdido, né? Para onde nós estamos indo. Especificamente sobre o crime bárbaro, a gente pode descartar uma hipótese, né? De que não foi ali um crime patrimonial, não foi um crime ali de criminosos que estavam trafegando aleatoriamente para escolherem vítimas
para praticarem algum tipo de crime patrimonial, né? Um sequestro relâmpago, pegar o celular, ou assaltar alguém que tivesse eventualmente com alguns bens. Isso não foi. Já não sendo isso, esse crime ele é tratado agora diante de outras hipóteses e de outras perspectivas. E não foi por outra razão que nós estamos vendo agora o governo federal se manifestando, o presidente Lula, não sei se ele viu as cenas, provavelmente ele foi comunicado o que aconteceu e determinou que fossem tomadas algumas atitudes, como, por exemplo, o ministro Flávio Dino, que já acessou a Polícia Federal para acompanhar o caso no Rio de Janeiro. Já se sabe que alguns especialistas em inteligência da Polícia Federal foram para o Rio de Janeiro. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, também está determinando uma investigação especial. Como a coisa está muito quente ainda, é possível que tenhamos muitas imagens dessa quadrilha espalhadas por várias câmeras. E aí é fundamental ter uma investigação científica, uma investigação técnica, para se chegar a conclusões do que aconteceu. Isso aí foi uma coisa que aconteceu dentro da casa da gente, né? Quem mora no Rio de Janeiro, como disse para vocês, fica especialmente atingido. Mas os brasileiros ficam atingidos e qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo que assista isso vai ficar atingido também, né? As pessoas que têm empatia, que têm algum tipo de sentimento na sua alma, não tem como as pessoas não ficarem chocadas com essa situação. Então eu cheguei a ver, eu fui dar uma olhada aqui no que está acontecendo, né? Tinha separado, como disse para vocês aqui, alguns temas que a gente vai tratar mais tarde, né? Mas aqui, as notícias de última hora são essa aqui. A Polícia Federal vai acompanhar a investigação da execução de médicos no Rio. 4 médicos foram baleados em quiosque na Barra da Tijuca. 3 morreram, incluindo o irmão da deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo. Hipótese de relação com a atuação de 2 parlamentares federais, diz Dino, né? Existe essa hipótese, né? E ela não está conseguindo falar absolutamente nada, o que é natural. O Glauber também não está conseguindo falar absolutamente nada e pediu aqui para a deputada Fernanda Melchiona, né, falar pela família. E, enfim, o que se sabe agora, estou nessas notícias aqui. Sâmia Bonfim está devastada e tudo indica que se trata de uma execução, diz família de médico assassinado no Rio. Diego Ralph Bonfim é irmão da deputada federal Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo. Em nota divulgada por colega de partido, parlamentar agradece mensagens de solidariedade. 4 médicos foram baleados em quiosque e 3 morreram. Bom, o que nós imaginamos que irá acontecer, né, são investigações agora que vão tentar montar um quebra-cabeça. Vai se pegar ali os telefones das vítimas, né? O depoimento do sobrevivente e vamos aqui todos torcer, orar para que ele se recupere da melhor maneira possível, que ele possa contribuir com algum tipo de informação, né, para elucidar essa barbaridade, enfim. Mas a coisa está quente agora, então é possível que a gente tenha um desdobramento mais eficiente do que, por exemplo, no caso da ex-vereadora Marielle Franco e do seu motorista, o Anderson, né? Bom, o presidente Lula publicou a seguinte nota aqui no Twitter dele. Recebi com grande tristeza e indignação a notícia da execução de Diego Ralph Bonfim, Marcos de Andrade Corsato e Perseu Ribeiro Almeida na orla da Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, na madrugada dessa quinta-feira. As vítimas estavam na cidade para um congresso internacional de ortopedia. Minha solidariedade aos familiares dos médicos e da deputada Sâmia Bonfim e ao deputado Glauber Braga. A Polícia Federal, sob determinação do ministro Flávio Dino, está acompanhando o caso. Olha, mais do que acompanhar, o caso aí ele merece aí uma interferência, né, muito maior, né? Porque essa situação não pode passar como um crime comum. Nós estamos ali diante de uma barbaridade sem precedentes, né? Uma situação como essa que a gente viu.
que nem naqueles filmes, né, de Chicago, dos anos 30, a gente via coisas como essa, né? Se sabe que uma das práticas de quadrilhas mafiosas no mundo inteiro é atingir os familiares daqueles que eles visam, criar algum tipo de constrangimento, de cerceamento, enfim, de afastamento de algum tipo de atividade. E o que se viu pelas imagens foi algo muito parecido. Uma coisa gratuita, uma coisa ali sem nenhum tipo de... E com o requinte, né? Eu não vou nem passar as imagens aqui, porque elas estão circulando muito por aí, né? Com requinte de pessoas que, de fato, estavam determinadas a eliminar as vítimas. Porque eles voltam ali, um deles volta para conferir, enfim, e efetua mais alguns disparos, né? Então, gente, essa situação, nós todos devemos jogar todas as nossas energias para que ela seja solucionada e resolvida no mais breve espaço de tempo possível. E que a raiz, a origem desse tipo de crime, uma vez identificada, ela sirva para que o Brasil consiga combater todas as suas causas, para que isso jamais aconteça. Infelizmente, em sociedades tão fracionadas, tão desiguais como a sociedade brasileira, como o nosso país, com tantos bolsões de misérias e que possibilitam ali que surjam organizações criminosas que ficam ali com uma certa proteção, porque estão envoltas ali da sociedade civil. Enfim, é muito importante que esse assunto não seja tratado apenas como um assunto meramente policial. Esse é um assunto que envolve política, envolve economia, envolve toda uma ação governamental da sociedade, veículos de comunicação, escolas, universidades, enfim. Nós precisamos ajudar cada vez mais que uma sociedade como a nossa fique mais desintoxicada, né, de violência, que a gente jamais normalize esse tipo de situação. Gente, eu vou ficando por aqui. Hoje a gente quebrou uma série de protocolos, mas eu não podia aqui deixar de conversar com vocês, tá bom? Mais tarde eu volto aqui. Um grande abraço, obrigado por vocês estarem aqui no nosso portal, tá bom? Até lá, tchau.